Olá, raio de sol! Vamos transformar a sua mentalidade com o EFT. E hoje eu preparei um EFT especial para vocês, porém um pouco delicado, e eu já falo isso assim, porque eu tenho acompanhado e atendido muitas pessoas que têm passado por separações. E aí não é só separações de relacionamento amoroso, mas separações de filhos saindo de casa, separações de trabalho, cortes de trabalho, separações na profissão, de estar perdido na profissão e agora está tentando se reencontrar de outra forma. E a gente passa aí, se a gente for parar para pensar, quantas separações que a gente não passa aí ao longo da nossa vida. E a gente fazendo essa avaliação, né? A gente começa na separação já na questão espiritual, né? Quando a gente vem aqui para esse mundo já tem um corte espiritual. A gente passa aí por uma segunda separação, que é quando a gente nasce separando a mãe do filho, então o parto ali já é uma separação. E ao longo da nossa história, quantas separações que a gente não vai passando, de escola, de amizades, de relacionamentos familiares, de profissão, de empresas, de trabalho, e o quanto que a gente não para pensar sobre isso e fica ali guardando aquele monte de sentimento, emoção e crenças limitantes dentro de nós a cada separação que a gente passa. E como é dolorido e sofrido também, né? A gente não pode anular isso, mesmo que seja uma pessoa muito evoluída, uma pessoa que tem muita consciência de si, que tem esse autoconhecimento, mesmo assim somos humanos e vamos ter, né, alguma sensação desconfortável ali. Então, se você está pensando aí agora quais separações que você já viveu na sua vida, deixa aqui nos comentários qual que você acredita que seja a mais forte, assim, né? Eu falo que para mim, olhando a minha história de vida hoje, eu acho que a minha maior separação hoje foi de um aborto que eu tive em 2017 e eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui também para cuidar das mulheres que passaram também por um aborto, né? E isso é muito impactante para uma mulher, mas é um assunto para o outro vídeo. Mas eu quero que você reflita aí, né? Quando eu fui pensando nisso e atendendo os meus clientes aí ao longo desses últimos meses, esse tema me chamou muita atenção e eu fiquei pensando, né? Nossa, qual separação acho que foi a mais difícil para mim? E aí, para mim, no meu caso, foi esse aborto que eu tive e que me fez, né, repensar em muitas coisas na vida. E o que nós vamos trabalhar aqui no EFT? As emoções que a gente sente quando a gente passa por uma separação. Então eu vou fazer de uma forma mais genérica e vocês podem depois irem fazendo o EFT para coisas mais específicas. Então, se você passou por uma separação amorosa, faça para separação amorosa. Fale, né, sobre isso no EFT. Se você passou por alguma separação de trabalho, de empresa, um trabalho que você gostava muito, uma empresa que você gostava muito, faça também. Com relação a familiares, a amigos. Então, o que você estivesse passando aí de separação, você pode fazer o EFT com aquele tema mais específico do que você está vivendo, tá? Mas aqui a gente vai fazer de uma forma geral. E aí, nós vamos fazer o EFT completo. Então, nós vamos bater em todos os pontos de acupuntura e verbalizando a frase e depois a gente vai finalizando com Eu Me Amo Profundamente. E eu vou fazer bem devagar para vocês, quem está fazendo aqui a primeira vez comigo, entender quais são os pontos, entender como que fala e aprender como é que faz o EFT e depois a gente vai fazendo aqui juntos mais rápido, tá bom? Então vamos começar? A primeira coisa que eu tenho ouvido muito é o vazio que sente depois que passa por essa separação. Então a gente vai começar por isso, tá? Vamos bater aqui na lateral da mão e nós vamos falar assim, ó. Mesmo que eu me sinta vazio depois de uma separação, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Agora a gente vai aqui para o topo da cabeça,
muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação. No meio da sobrancelha, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação. Na lateral dos olhos, muito vazio, muito vazio, muito vazio. Debaixo dos olhos, muito vazio, muito vazio, muito vazio. Debaixo do nariz, muito vazio, muito vazio, muito vazio. No queixo, muito vazio, muito vazio, muito vazio. No meio do peito, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação. Vamos fazer direto agora. Muito vazio, 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 muito vazio após a separação, 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 muito vazio, 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 muito vazio após a separação, muito vazio após a separação, muito vazio após a separação. Para finalizar, eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo e solta pela boca. Mais uma vez. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos para o próximo. Tristeza é uma emoção muito comum também de acontecer quando a gente está aí passando por uma separação. Vamos fazer para isso agora? Mesmo que eu sinta muita tristeza após a separação, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Muita tristeza após a separação. 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 Muita tristeza após separação. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza, 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 muita tristeza após a separação, muita tristeza após separação, muita tristeza após separação. Para finalizar, eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez, respire, solta devagar. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários de tudo que a gente foi falando aqui, que eu fui conversando com vocês, se vocês lembraram de alguma separação que foi muito marcante para vocês, o que vocês guardam ainda disso, tá bom? Vamos lá agora? Raiva e ódio. São duas emoções também que as pessoas, nós humanos, sentimos muito quando nos separamos de algo, né?
Então vamos lá. Mesmo que eu sinta muita raiva e ódio, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Muita raiva e ódio após a separação. Muita raiva e ódio após 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 separação. Muita raiva e ódio. 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 Muita raiva e ódio após separação. 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 Para finalizar, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Muito bem. Dá uma sensação de boa, né? De paz, de tranquilidade. E é isso, a gente precisa ir liberando tudo isso que nós vamos guardando aqui dentro. Vamos liberar agora mágoa, rancor e ressentimento, batendo na lateral da mão. Mesmo que eu sinta muita mágoa, rancor e ressentimento após separação, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Muita mágoa, rancor e ressentimento. 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 Muita mágoa, rancor e ressentimento após separação. 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 Para finalizar, eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez. Muito bem. Vamos fazer o último para abandono. Muita gente se sente abandonado após a separação. Então a gente precisa liberar essa emoção aí. Vamos lá? Mesmo que eu sinta abandono após separação, mas eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Eu me amo profundamente. Muito abandono. 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 Muito abandono.
muito abandono após separação, 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 muito abandono, 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 muito abandono após separação, muito abandono após separação, muito abandono após separação. E para finalizar, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente, eu me amo profundamente. Relaxa, respira fundo. Muito bem. Vamos fazer sim uma ativação, tá bom? Porque muitas vezes a gente sente essa sensação, né, de separação, porque a gente acha que a gente não é completo, que a gente não pode ser pleno e feliz com o que nós somos, né? Então, quando a gente se sente inteiros, completos, a gente não sente tanto as separações que vão tendo aí ao longo da nossa vida. Então, nós vamos fazer o quê? Só aqui no meio do peito. E nós vamos falar assim: eu sou completo, completa, inteiro, inteira, para passar pelas separações de forma leve e tranquila. Eu sou completa e inteira para passar pelas separações de forma leve e tranquila. Eu sou completa e inteira para passar pelas separações de forma leve e tranquila. Eu sou completa e inteira para passar pelas separações com tranquilidade e leveza. Eu sou completa e inteira para passar pelas separações de forma leve e tranquila. Eu sou completa e inteira para passar pelas separações na vida de forma leve e tranquila. Eu fluo com a vida. Eu fluo com a vida. Eu aceito as separações que a vida me traz. Eu fluo com a vida e aceito as separações que a vida me traz. Eu fluo com a vida e aceito as separações que ela me traz. Eu me amo muito. Eu me amo incondicionalmente. Eu me amo muito. Eu me amo incondicionalmente. Relaxa, respira fundo. Mais uma vez. Excelente! Querido raio de sol, me conte aqui o que você sentiu depois de fazer essa sequência de EFT. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com quem você ama e até o próximo Transformando a Sua Mentalidade com EFT.